Felipe, tem um tema da reforma que, especialmente para o nosso segmento, preocupa bastante, que é o período de transição. Né? O nosso segmento de empresários de contabilidade, a gente basicamente é o segmento que opera toda a burocracia, a gente faz a intermediação entre os empreendedores, os empresários e o poder público, operando toda essa questão da burocracia tributária. E olhar para uma reforma com um período de transição de 7 anos nos preocupa essencialmente em ter que trabalhar com 2 regimes por todo esse período. Também perguntado, o secretário Api diz que não é essa a intenção do governo, que a intenção é criar um modelo na nova reforma que seja extremamente amigável, basicamente com um sistema que opere quase todos esses cálculos entre um modelo e outro. Qual que é a tua visão a respeito disso? Se você entende que esse período de transição também é excessivamente longo, se a gente poderia trabalhar com um período mais curto de transição? Essa é uma grande crítica que eu faço, porque a reforma está saindo cara, né? Não só pelos fundos, o Fundo de Desenvolvimento Regional, os 2 fundos da Amazônia, o Fundo de Compensação de Incentivos. Se a gente pegar de 2025 a 2043, como eu falei, 790 bilhões de reais. Se eu fosse financiar isso com alíquota adicional do IBS mais CBS, eu precisaria de 1,5% de alíquota adicional para bancar essa brincadeira, né? Essa fatura, né? Custaria se eu fosse bancar com imposto. Ah, mas não vai ser com imposto. Não, vai ser com o quê? Com inflação? Ou vai ser com dívida pública, que já está nas alturas? Com alguma dessas 3 vai ser, né? Sempre são as únicas 3 formas de financiar o Estado. Mas vai sair caro também por conta das exceções, de tudo que nós estávamos falando aqui. E aí o que você esperaria? Que a transição para o destino fosse rápida. Não será. Promulgando a emenda agora, no final de 23, 2024 e 2025, nada acontece. O primeiro ano em que alguma coisa acontece é 2026. Você tem a transição da CBS, que vai ser rápida. 27 você termina a transição, PIS e COFINS somem e vem a CBS. Já o IBS, ele vai aparecer com uma alíquota de 0,1%, mas o ICMS e o ISS não vão mudar. Eles ficam intactos. Até quando? Até 2032. Tem uma transição que começa em 2029, você vai reduzindo 10% a alíquota do ICMS e do ISS até 2032, ou seja, por 4 anos. Então, em dezembro de 32, nós ainda vamos ter alíquotas de ISS e ICMS correspondentes a 60% das atuais. E os incentivos fiscais todos funcionando normalmente, né? Ah, mas quando reduzir a alíquota vai caindo os incentivos. Vai? Ou alguém vai questionar no Supremo que os incentivos estão blindados pela Lei Complementar 160, como eu já ouvi. Então, a verdade é o seguinte, nada vai mudar até 2032. O contribuinte vai ter que enfrentar impostos novos, a CBS, o IBS, os velhos, o ICMS, o ISS, o IPI, a CID importados, o imposto seletivo e ainda vai ter que lidar com essa maluquice da transição. Para quê? Porque lá no fim do arco-íris vai ter a tributação no destino com a devolução de créditos. Quando? Em 2033. Mas veja, nós estamos no Brasil e conhecemos a nossa história. Ou devíamos conhecer. O que aconteceu com a Zona Franca, por exemplo? Quantas vezes se prorrogou o prazo da Zona Franca de Manaus? E outros benefícios fiscais que a gente pode... A famosa CPMF. A CPMF, que foi sendo que era provisória. O P da CPMF é provisória, né? Depois virou permanente. E foi seguindo. Agora, lá em 31 ou 32, algum gênio da raça vai propor a prorrogação. Mais 10 anos de transição, que tal? Por quê? Não, porque nós não podemos tirar os incentivos assim tão rápido, porque o ICMS ainda é importante, porque isso, porque aquilo. E aí o contribuinte vai ter que ter escrita fiscal de IBS, de CBS, de ICMS, de ISS, de PIS, COFINS, IPI, Imposto Seletivo e CID.